Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto e nesta oportunidade, mais uma vez, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, estaremos falando um pouco de Umbanda, daquilo que nós vivenciamos dentro do nosso humilde templo. No dia de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre as consultas espirituais e de alguns aspectos que revestem esta atividade, que eu acredito que ela seja mais importante dentro de um centro de Umbanda. Tanto para o médium que está ali e se propõe, através da sua mediunidade, da alteração da sua consciência, ser envolvido, irradiado, possuído, conduzido pelos benfeitores espirituais que o intuem e o orientam para que ele possa, por sua vez, orientar os consulentes, quanto também para os espíritos que têm compromisso evolutivo com esta atividade. E, afinal de contas, todos nós, tanto na Terra, encarnados, como do lado de lá, estamos evoluindo, partindo do pressuposto que não teria finalidade uma atividade caritativa com a mediunidade, se não fosse também para os médios e espíritos evoluírem e os consulentes juntos. Queríamos chamar a atenção um fato que acontece, que a gente tem observado ao longo dos anos, é quando o consulente não consegue quebrar aquele ciclo de dependência das entidades espirituais. Entendemos que a mediunidade, nesses diversos centros de Umbanda, ela se reveste de múltiplas facetas. Sabemos que temos localidades no nosso Brasil que tem carência, inclusive, de assistência à saúde. E acaba o templo de Umbanda, não só no aspecto social, mas de saúde e psicológico, assistindo essas comunidades menos atendidas. É através do chá, através da erva, do fitoterápico, do passe, da cachimbada, da orientação evangélica, vão as pessoas, as consciências suportando melhor a sua dor, o seu sofrimento e gradativamente se reequilibrando. O que nós chamamos a atenção é quando o consulente ele entra num ciclo de dependência psíquica da entidade, da consulta, e ele não consegue romper esse ciclo. Ele não consegue fazer quase que nada sem ter que vir ao terreiro pedir orientação. E isso se reveste de uma certa preocupação quando as consultas são realizadas na qual o consulente tem a opção de escolher o médium, o que não ocorre no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Vamos caracterizar bem, aqui é por ordem de chegada e as fichas são distribuídas de consulta. O consulente não sabe qual o médium, qual a entidade que ele vai passar na consulta, exatamente para nós minimizarmos esse ciclo de dependência. Acontece que o consulente, ele se vinculando ao médium e à entidade, há que se ter muito critério, porque o problema do consulente, a dor do consulente, não é a dor do médium nem do espírito que o assiste. E muitas vezes podemos cair numa armadilha muito séria. O médium acha que está orientando, acha que está assessorando, e ao longo dos anos ele está criando um sério karma para ele por estar interferindo na vida alheia, dando opiniões que são muito fragilizadas frente à lei de causa e efeito de merecimento. Pequenas coisas do dia a dia que qualquer um em sã consciência e discernimento pode decidir, não é possível que os espíritos tenham que decidir por nós. Eu estou trazendo esse tema à reflexão porque a gente observa dentro da nossa assistência, que nós atendemos uma média de 180 a 200 pessoas por sessão de caridade de Umbanda, nós observamos durante os anos muito claramente aqueles consulentes que não conseguem quebrar esse ciclo de dependência psicológica das consultas e dos espíritos assistindo-os nas suas vidas. É nossa responsabilidade enquanto dirigente ou enquanto zelador de uma egrégora observarmos
o conteúdo das orientações que estão sendo dadas e prepararmos os médiuns através do estudo, do conhecimento, do autoconhecimento, dividindo claramente assim a sua consciência e seu discernimento no sentido de que até onde essas orientações podem ir, partindo do pressuposto que o componente anímico interfere nas consultas, dado que não existem mais médiuns inconscientes, não conhecemos nenhum médium inconsciente. Então o médium com a sua consciência alterada, irradiado, intuído pelos amigos benfeitores, ele tem seu sistema de crença, de valores, as suas opiniões ao longo da educação dele nesta encarnação, que ele tem que abstrair disso tudo sem dar opinião que interfira no livre-arbítrio, no merecimento do consulente, dando margem, dando espaço para que o consulente possa decidir por ele. Este é um grande desafio que nós médios que trabalhamos na consulta na Umbanda, que temos mediunidade ativa, de vencermos essa linha tênue e não nos deixarmos envolver pela dor, pelo sofrimento que não é nosso, sem perdermos a fraternidade e o amor. Eu estou com um pequeno texto que é de 1960, para nós dividirmos com os amigos, do livro Mediunismo, psicografia de Cílio Maes, através do espírito Ramatiz, ou seja, 53 anos atrás, que fala exatamente dessa problemática. E eu quis trazer esse texto a lume para nós compararmos nos dias de hoje. Será que ainda permanece assim nos dias de hoje, nos diversos centros de Umbanda, que trabalham com consulta através do mediunismo? Então essa singela contribuição que eu trago nos apoiando nesse texto. Ele diz o seguinte: é acontecimento muito comum nos terreiros de Umbanda, onde muitos frequentadores buscam apenas solucionar as suas tricas particulares, transformando os pretos velhos humildes, os caboclos prestativos e os exus despachados em seus escravos psíquicos. O verbo pedir passa a ser empregado sem qualquer cerimônia, disfarçado pelas mais afetadas demonstrações de carinho e gratidão desencarnado, constituindo verdadeiro suborno espiritual destinado a comover os corações generosos do além. O texto fala sobre espíritos serviçais e dependência psíquica dos espíritos para decidirem por nós. Ele está abordando exatamente esse tema. Os homens imaturos de espiritualidade exploram a magnanimidade e a piedade desses espíritos bondosos, sinceros e serviçais para solucionar desde a transferência do chefe desejável da repartição ou a mudança urgente do vizinho ranzinza, até o adjutório para a eleição do político manhoso, que promete ajudar os pobres assim que seja eleito. Aqui o militar graduado convoca os préstimos do pai velho para obter melhor promoção e menos serviço. Ali a senhora balançante de joias e de frivolidades roga providências imediatas para o caboclo Hercúleo obrigar seu marido a retornar ao lar, embora ela oculte os caprichos, as zangas e os ciúmes que o afastaram. Acolá, o filho de Ogum exige que o seu protetor movimente o requerimento da aposentadoria prematura no instituto, retido por algum funcionário zeloso. Assim, organizam-se os trabalhos especiais para se encaminhar um processo em juízo, ou faz-se a evocação urgente de preto velho caboclo Exu para aconselhar a mocinha teimosa e malcriada, ou pede-se então a presença dos caboclos falangeiros para chamar a atenção do caçula birrento e avesso às obrigações escolares. As falanges são chamadas às pressas para atender com passes, descargas ou medicamentos urgentes desde o chefe da casa, vitimado por forte choque hepático, em seguida a um opíparo banquete de carne de suíno, até a mocinha possessa que depois de 3 dias de carnaval frenético é subjugada por teimoso folhão desencarnado que, através da sua mediunidade, ainda tenta festejar o carnaval na quarta-feira de cinzas. É um texto bastante contundente, que é característica do estilo desse amigo espiritual Ramatiz,
mas que nos faz pensar e refletir, saindo de uma zona de conforto de comodismo. Será que essas situações indicadas em 1953 ainda se repetem nas nossas consultas? Será que os nossos consulentes ainda procuram facilidades, arrumar namoradas, abafar desafetos, conseguir com que os amigos espirituais tirem inimigos do caminho, passarem concursos sem grande esforço de estudo e outras tantas situações do nosso dia a dia? Será que os nossos consulentes ainda interferem no livre-arbítrio de filho, filhas, irmão, irmãs, pai, mãe, pedindo por eles no terreiro para que as entidades o façam sem autorização deles e eles em perfeito discernimento mental e equilíbrio? Reflitamos sobre essas situações e qual é a nossa responsabilidade do mediunismo da Umbanda. Mediunismo este ativo, ao qual invocamos forças e energias, rogamos, fazemos imprecações mágicas, intuídos, vibrados, irradiados, possuídos pelos amigos espirituais que também evoluem, vinculados na tarefa caritativa junto aos seus médios. Se nós falharmos, enquanto médios conscientes, os amigos espirituais de alguma forma também estarão falhando conosco, dado a vinculação kármica, recíproca, que nos faz evoluir em parceria com eles. Reflitamos sobre essas questões apontadas no dia de hoje, que Oxalá nos dê sempre muita humildade, muita força de vontade, que todos os orixás nos abençoem sempre. Até a próxima oportunidade.